nós vamos falar um pouquinho, algumas atualizações do que aconteceu recentemente com relação à reforma tributária, tá? Porque, em tese, todo mundo já está um pouco a par do que é a reforma, do que está acontecendo na reforma. A gente vai dar uma relembrada dos principais pontos, mas tratar principalmente do que nós temos de novo hoje, né? Então, uma coisa da reforma tributária que é sempre importante a gente ter em mente, que, primeiro, a reforma tributária, embora seja tributária, ela não está restrita ali ao time fiscal, contábil ou jurídico, muito pelo contrário, né? A reforma tributária, ela vem para mudar a estrutura do negócio da empresa, é uma mudança geral da empresa, né? No todo da empresa. Então, a reforma tributária, ela impacta diversas áreas, o compras, logística, precificação, contratos, principalmente tecnologia, né? Então, é isso, é mais do que alterar um sistema, do que aplicar uma nova regra, né? É reestruturar todo o negócio. Então, por isso que a gente tem que estar atento em todas essas mudanças para ir sentindo esses impactos e ir fazendo os ajustes necessários. Só antes de entrar aqui, vamos lá relembrar esse ponto aqui, que é muito importante, né? Da onde que a gente está saindo para onde que a gente está indo. Então, nós tínhamos, hoje nós trabalhamos no consumo com ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, que são os tributos vinculados ao consumo. Eles vão deixar de existir, vão dar lugar para outros tributos. Então, ISS e ICMS, né, eles deixam de existir e dão lugar ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto, ele vai ser gerido pelo Comitê Gestor, que é mais ou menos o Comitê Gestor do Simples Nacional, a estrutura, né? E a arrecadação desse tributo, ele será dividido para estados e municípios. Então, tem uma competência dual, né, no IBS. PIS/COFINS deixa de existir e passa a existir a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser arrecadada e administrada pela Receita Federal e vai ser distribuída para a União, né? Então, é um tributo, essa CBS, de cunho federal, enquanto o IBS é estadual e municipal. E o IPI, ele deixa de existir, tá? Ele só permanece existindo para as empresas que são concorrentes de empresas da Zona Franca de Manaus. Então, se a minha empresa em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, produz a mesma coisa que a outra empresa na Zona Franca de Manaus produz, eu vou continuar pagando o IPI. E também foi criado o imposto seletivo, que saiu muito na mídia como o imposto sobre o pecado, né, o imposto do pecado, então, que é sobre serviços e produtos cuja intenção seja se desestimular o consumo. Então, principalmente bebidas alcoólicas, cigarro, ou produtos e serviços que sejam prejudiciais ao meio ambiente, então, combustíveis fósseis, por exemplo. Então, esse é o nosso panorama para a reforma tributária, né? A gente trabalhar aí com o resquício do IPI, o imposto seletivo, IBS, CBS. Então, retomando aqui depois desse remainder, vamos retomar as atualizações. A reforma tributária, tudo começou, né, com a Emenda Constitucional 132 de 2023. Essa emenda constitucional, ela trouxe as alterações no sistema tributário lá na nossa Constituição Federal. Então, essas alterações do nosso novo sistema tributário, ele já está previsto na Constituição Federal desde 20 de 12 de 2023. Acontece que essas alterações, essas novas regras, elas eram mais gerais, elas estão mais gerais na Constituição Federal. A gente não consegue pegar o que está lá e aplicar no nosso dia a dia, porque a gente precisa de mais especificidade.
Então, a gente precisa de leis que regulamentam essas alterações, essa nova estrutura tributária, esse novo sistema tributário, né? Então, nós temos duas principais leis regulamentadoras. Nós temos o PLP 68 de 2024, que já foi convertido em lei, né, que é a Lei 214 de 2025. Essa lei existe desde janeiro de 2025. E ela traz o regulamento geral do IBS, CBS, regimes diferenciados, imposto seletivo. Então, uma grande parte digamos assim, uns 75% da reforma tributária está regulamentada nessa lei, por isso que ela é de extrema importância. E nós tínhamos o PLP 108 de 2024, que estava na pendência de ser convertido em lei, né? Demorou bastante para ser convertido em lei e a gente precisa das informações dessa segunda regulamentação. E, finalmente, esse ano, em 13 de 2026, nós tivemos a conversão desse projeto de lei em lei, né? Então, nessa lei, ela traz a criação do comitê gestor do IBS, processo administrativo, alterações no ITCMD, mas o que importa para a gente, em termos de consumo, é essa criação do comitê gestor do IBS, tá? Então, agora, nós temos as duas principais leis que regulamentam a reforma tributária já publicadas e já vigentes. Obviamente, a gente ainda precisa de bastante regulamentação, porém, essas regulamentações mais específicas e mais operacionais, vinculadas à parte contábil, à parte fiscal, estão saindo através de notas técnicas, vão sair através de regulamentos da Receita Federal, em conjunto com esse comitê gestor. Então, a gente ainda vai ter muitos documentos regulamentando essa reforma tributária saindo ao longo do tempo. Por isso que eu disse que a gente ainda vai conversar muito sobre a reforma tributária, porque a gente depende ainda de muitas normativas que não saíram. Porém, a estrutura e os principais pontos de regulamentação já existem, né? E a gente já consegue trabalhar com eles. Então, falando um pouquinho mais especificamente dessa Lei Complementar 227 de 2026, que foi publicada, né, esse ano, em janeiro de 2026. Então, essa lei é a segunda etapa da regulamentação e ela complementa e altera a lei que saiu em janeiro do ano passado, a 214 de 2025. Então, os principais complementos que a gente tem, que é o Comitê Gestor do IBS, né? Veja, se a gente não tem a regulamentação quanto a esse Comitê Gestor, a gente não consegue fazer o IBS funcionar na prática. Por isso que era tão importante que essa legislação saísse, né, para validar as regras com relação ao IBS, para que pudesse pôr em prática, porque até então a gente tinha a CBS já regulamentada, mas o IBS não. E como são impostos, digamos, aliás, tributos, digamos assim, gêmeos, né, a única diferença é a destinação da arrecadação, um vai para estados e municípios e a arrecadação do outro vai para a União Federal, não tem como eles caminharem separados. Então, a gente precisava da regulamentação de ambos para que esse sistema funcionasse, tá? Mais complementos, a questão do contencioso administrativo, a questão das autuações, né, de IBS, onde que a gente vai responder, onde que a gente vai apresentar defesa, a transição do ICMS, né, que começa lá em 2029 a ser substituído pelo IBS e vai até 2032, e alterações com relação ao ITCMD. Essas são os principais complementos, assuntos que não tinham na 214 e que precisavam de regulamentação. Porém, essa lei 227, ela também trouxe alterações na 214, ela alterou o texto da 214. E foram, se a gente for contabilizar, mais de 99 alterações.
né? São muitas alterações. Por isso que a gente tem que estar sempre antenado na reforma tributária, naquilo que sai, nas legislações, porque as mudanças são constantes, tá? Eu trouxe aqui duas principais alterações que têm um impacto relevante para as empresas, né? A primeira delas são as hipóteses de penalidade. Essa legislação alterou as hipóteses de penalidade e, para vocês verem como é importante a gente estar para se formar com relação à reforma tributária. Porque, veja, o cancelamento de documento fiscal ou de informação eletrônica do registro da operação após a ocorrência do fato gerador gerará uma multa de 66% do valor do tributo de referência. Então, esse ano, a gente já está no ano teste da reforma tributária. As nossas notas fiscais já estão saindo com campos de IBS, CBS, ainda que com a alíquota simbólica, né? Mas a partir do ano que vem, essa é a nossa realidade. E se a gente não fizer esses ajustes, olha as multas que nós estamos sujeitos. Então, por isso que é de extrema importância acompanhar essas alterações e ver o que já saiu de nota técnica, o que a gente já consegue testar para não ficar no risco ano que vem. Não, cancelamento de documento fiscal ou de informação eletrônica após o prazo previsto na legislação tributária. Multa de 33% do valor do tributo de referência. São multas altas? São. Porém, elas foram reduzidas. Essa alteração veio para reduzir. Porque as multas na 214 eram mais elevadas do que isso. Embora essas multas não deixem também de serem significativas, né? Então, a apropriação indevida de crédito ou ausência de estorno, multa de 66%, né? Não emissão de documento fiscal relativo à aquisição ou entrada de bens, aquisição de serviços, multa de 100%. Então, a gente tem que estar muito atento e a gente precisa se informar com relação a essas novas regras da reforma tributária. A gente falou muito ano passado da questão de dentro da empresa, a gente ter um grupo de estudos, a gente ter um comitê, as pessoas estarem estudando a reforma tributária, né? Essa parte da formação entra nisso, nessa organização. Inclusive, até trouxe aqui para vocês uma informação super importante. Pode ser que muitos aqui que estejam assistindo, participando dessa jornada jurídica, trabalhem no fiscal da empresa, né, no contábil. E a Receita Federal, ela recentemente deixou muito claro que essa reforma tributária ela só vai funcionar graças aos contadores. Então, porque os contadores que vão viabilizar toda essa mudança. E para auxiliar, a Receita Federal, junto com o CFC, eles montaram um curso sobre a reforma tributária, que é para contadores, porém eles abriram para toda a sociedade participar. É um curso cujas inscrições vão abrir agora em abril e as aulas têm início em 4 de maio. Não me recordo de ser gratuito ou pago, mas acredito que será gratuito. Mas é importante que todos façam, porque é um curso onde os professores serão auditores da Receita Federal. Então, a informação vai vir de quem está trabalhando para operacionalizar isso. Então, não deixem de participar, se formem com relação à reforma tributária, para não ter sustos o ano que vem com relação, por exemplo, essa questão das penalidades, né? Uma outra alteração importante com relação aos benefícios trabalhistas, para vocês verem o impacto da reforma tributária, né? A gente está saindo da seara dos tributos e indo para o trabalhista, os benefícios trabalhistas. Na 214, para a empresa tomar crédito, né, dos benefícios concedidos aos empregados, por exemplo, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, precisava que esses benefícios estivessem previstos em acordo com negociação coletiva.
E a Lei 227 de 2026, perdão, trouxe uma alteração muito importante, que é, olha, a empresa que concede vale transporte, vale refeição e vale alimentação aos funcionários, aos colaboradores, elas vão poder tomar crédito desses benefícios, né? Aquilo que paga com relação ao tributo, elas vão poder tomar crédito. Independente de estar negociado coletivamente, né? Seja através de negociação ou de acordo. Então, já é um ganho, né? O simples fato de você conceder, você pode se acreditar. A única exceção continua sendo os planos de saúde, né? A concessão de planos de saúde. Aí, para poder tomar crédito com relação a esse benefício, precisa, de fato, que esteja previsto no acordo na convenção coletiva. Então, nós tivemos ali um panorama geral da reforma, quais tributos estão sendo extintos e quais estão sendo criados, em que pé que nós estamos com relação à parte legislativa, né? Emenda constitucional, as leis que regulamentam, a gente trabalhou as principais mudanças dessa nova lei regulamentadora que saiu agora em janeiro. Temos ciência de que ainda vai sair muita regulamentação, então a gente tem que continuar acompanhando. E agora a gente conversa um pouco sobre a parte estratégica, né? Sobre os impactos e aquilo que a empresa já precisa estar fazendo, já precisa prestar atenção, já precisa estar aplicando para conseguir entrar nesse período de transição com, assim, mais consciência daquilo que está acontecendo. Não é que vai ser super simples, muito pelo contrário, a gente vai ter muito trabalho pela frente a partir do momento que a gente vai estar convivendo com dois sistemas, né? O que a gente conhece e o que a gente desconhece. Mas, se a gente se organiza agora, a gente consegue passar por essa transição com mais clareza do que a gente precisa fazer, tá? Então, ó, primeiro, dentro aqui de um âmbito estratégico, nós temos alguns pontos que a empresa pode pensar. Eu não vou trabalhar todos eles, eu peguei os principais para a gente conversar aqui. Então, avaliação dos impactos, reprecificação em margens, split payment de caixa, crédito amplo, revisão de políticas internas, gestão de créditos fiscais acumulados, revisão contratual, imposto seletivo. Então, ó, reprecificação de margens, o apoio do contador é de extrema importância, porque ele vai ajudar a chegar no custo do seu serviço, do seu produto, e pensar nessa reprecificação, né? Porque se você não levar em consideração esse novo cenário, pode ser que você seja prejudicado, cobrando um valor que não vai conseguir sustentar, né, posteriormente. Então, essa questão da reprecificação e da margem é de extrema importância. Bom, um outro ponto que é de extrema importância aqui para a gente conversar, a questão do split payment e o fluxo de caixa, né? O split payment, qual que é a ideia aqui? Primeiro, esclarecendo para vocês. A ideia de quando foi feita essa reforma tributária é também uma forma de tentar diminuir a sonegação de impostos, de tributos, né? Então, se pensou nesse sistema, que chama split payment. É um sistema onde, no mundo das ideias, tudo está vinculado, né? A empresa, o fornecedor dessa empresa, o cliente dessa empresa, as instituições financeiras, a Receita Federal, o Estado. Então, todos esses players estarão vinculados nesse sistema. Então, a empresa vai emitir a nota fiscal que ela vai mandar para o cliente para pagamento, vai estar vinculado nesse sistema. Quando a empresa fizer, o cliente fizer o pagamento, o dinheiro que entrar, a parte que é da empresa vai para a empresa e a parte que é de tributos
vai para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. Então, já haverá esse split, essa divisão. Eu paguei, né, eu sou o cliente, eu paguei, aquilo que é dinheiro de tributo já vai para o fisco e aquilo que diz respeito ao serviço e ao produto já vai para a empresa. É um sistema extremamente complexo que está sendo desenvolvido. A ideia é que ele entre em teste o ano que vem, em 2027, por enquanto nas relações B2B, empresa a empresa. Tá? Então, esse sistema funcionando, o que vai acontecer? A gente vai ter um impacto no fluxo de caixa da empresa, de muitas empresas, porque hoje, por exemplo, se sua empresa ela trabalha com esse valor do tributo que entra, ela tem que perceber que esse valor não vai entrar mais, né? Porque hoje a gente emite a nota fiscal, o cliente pagou, ele vai me pagar, inclusive, a parcela que diz respeito ao tributo. No final do mês, eu vou fazer o fechamento, vou emitir a guia e vou pagar. Só que até ocorrer esse fechamento, essa apuração e esse pagamento da guia do tributo, você administrou, a sua empresa administrou esse dinheiro e muitas vezes utilizou ele, né? Então, por isso que existe uma preocupação com o fluxo de caixa, e essa preocupação é muito grande, porque com o split payment, você não vai mais poder contar com essa parcela do tributo, porque ela já estará com o fisco, né? Então, esse é um ponto importante, né? Para a gente ir levando em consideração, porque a partir do ano que vem pode ser essa a realidade. O sistema está sendo desenvolvido, se de fato ele entrar em teste o ano que vem, é isso que a gente vai trabalhar. Então, o tributo ele será pago antes da receita chegar ao caixa do fornecedor, né? Então, vai ter esse descasamento no fluxo de caixa entre débitos e créditos. Por isso que é importante, desde já, fazer alguns ajustes e algumas reflexões. Por exemplo, revisar o capital de giro, negociar prazos de recebimento, avaliar a questão dos créditos. Então, esse é um ponto estratégico que, se sua empresa ela depende desses valores, ela precisa começar a avaliar. Porque pode ser que no futuro ela não tenha mais esse valor do tributo que é pago, né, para administrar ali. Outro ponto muito importante é a questão da revisão contratual, né? Que daí a gente já puxa mais para a área jurídica. Se a gente está falando, por exemplo, de contratos de longo prazo, né? E a gente não faz as alterações necessárias para entrar aí na transição, pode ser que a gente saia muito prejudicado, né? Porque pode ser que seja um contrato que não se sustente. Ou se a gente está fazendo, por exemplo, orçamentos que serão para serviços, venda de produtos para o ano que vem. E a gente também não leva em consideração a reforma tributária, a gente também está cometendo um erro, porque a gente não está levando em consideração a nova carga tributária, a gente não está levando em consideração as novas operações, as novas classificações. Então, esses documentos, esses contratos, orçamentos, são de extrema importância serem trabalhados e ter cláusulas que nos permitam voltar à renegociação. Porque eu concordo, hoje a gente não tem a alíquota do IBS e da CBS ainda definida. A gente tem uma estimativa, né, 27,97%, mas a gente não tem um martelo batido que vai ser isso. Então, não tem como eu colocar isso no meu orçamento. Mas tem como eu colocar cláusulas que me permitam, né, sentar na mesa futuramente, vamos renegociar, porque houve um desequilíbrio econômico, novas alíquotas, e a gente precisa ajustar para ficar bom para ambas as partes, né? Então, por exemplo, algumas cláusulas que a gente pode conversar aqui, a partir da questão dos valores, né, que agora, tributo, a ideia é que não se inclua tributo na base de tributo. Então, o IBS e a CBS, ele tem a incidência por fora, em cima do valor.
do nosso produto, do nosso serviço. Então, isso vai precisar ser ajustado no contrato. A questão, por exemplo, do split payment, que a gente acabou de conversar. A cláusula de transição de IBS e CBS, ter uma cláusula ali no contrato que permita esse reequilíbrio vinculado à carga tributária efetiva. Os códigos, às vezes, os contratos, eles constam, né, os códigos de classificação fiscal. Esses códigos estão sendo alterados, nós temos uma listagem nova do sequestrio e tudo mais, então precisa ajustar nos contratos que têm esse tipo de previsão. O local do consumo, né? Hoje, a tributação é na origem, mas com a reforma, a tributação vai ser no destino. Então, se a gente tem clientes em vários estados, em vários municípios, isso vai ter um impacto, porque os estados de cada estado, cada município pode ter uma alíquota diferente. Então, a gente vai ter que saber a alíquota do nosso destino para poder fazer o recolhimento certo, fazer as cobranças certas. Então, essa questão da revisão contratual é muito importante, pelo menos ter uma cláusula que permita, né, esse reequilíbrio, essa nova discussão visando esse reequilíbrio econômico entre as partes. E, essa questão da regra do destino é importante não só quando a gente fala de contratos, mas principalmente quando a gente fala de sistemas, do ERP da empresa. Né? Eu trouxe aqui uma matéria de uma solução fiscal que fala que a precisão dos dados, né, ela torna-se uma questão de sobrevivência fiscal, que erros de cadastro, como CEPs ou endereços desatualizados, deixarão de ser apenas problemas de entrega para se transformar em equívocos no cálculo do imposto, que pode gerar pagamentos indevidos. Então, para vocês verem como é importante essa regra do destino e essas alterações não só no contrato, mas também no sistema que a empresa utiliza. Juliane, acho que chegou alguma pergunta no chat, não apareceu aqui para mim. Eu não sei se a gente deixa tudo para o final, ou se... Oi, doutora Letícia, sou eu mesma que estou deixando lá, porque justamente nós estamos acompanhando os temas e pode ser que surjam algumas dúvidas. Então, eu estou escrevendo para o pessoal que eles podem ir colocando as questões lá no chat, e aí, ao término da explanação, a gente atende todas as questões. Perfeito, combinado. Então, as dúvidas a gente abre um bate-papo no final, tá, gente? E também, se surgirem dúvidas posteriormente, obviamente, a gente fica à disposição, porque tudo isso daqui a gente vai refletir, né? E daí, no dia a dia, conforme a gente está trabalhando, puxa, isso que eu ouvi, pode ser que tenha impacto nisso, daí vem alguma dúvida, então, é um processo. Fiquem à vontade depois para a gente conversar também. Mas essa questão, então, das regras de destino é isso. É importante não só para o contrato, mas também para a parametrização dos sistemas de ERP da empresa. Aí a questão da reestruturação, né? A gente estava ali na área estratégica do modelo de negócio, a gente vai para a reestruturação, que é estrutura e logística. E aqui a gente pode falar de incentivos fiscais, aqueles benefícios fiscais, os fundos de transição, a decisão de localização. Então, essa questão da localização é importante, né? Se hoje a gente tem, por exemplo, centros de distribuição, se a gente tem galpões de estoque vinculados aí a algum benefício fiscal, né? Vou pôr minha operação em tal lugar, porque lá me foi concedido um benefício fiscal. Esse benefício fiscal, ele deixa de existir. Então, a empresa precisa avaliar se, sem esse benefício fiscal, a estrutura dela, a operação, a atividade, ela se sustenta. Ou se será necessário ela migrar para algum lugar
que seja mais próximo do consumidor final dela, ou que seja mais próximo do fornecedor dela. Então, tudo isso é avaliação de impacto, né? É pegar a caneta e pôr no papel, né? Essa estrutura e ver se com a reforma tributária, com essas alterações, ela ainda se sustenta. Então, muitas empresas vão entender que a estratégia é manter onde está, né? Porque apesar do fim dos benefícios fiscais, o custo de realocação dos ativos não é compatível, porque, veja, se a gente está falando de uma grande empresa, a gente está falando de demissão em massa, então não é só os custos também dessa reestruturação, mas todo esse impacto no pessoal, então você vai ter que mandar embora, contratar gente nova. Então, é bastante complexo, por isso que precisa ser muito bem avaliado. Essa migração faseada, né? Os benefícios ainda são relevantes durante a transição, então compensa eu ficar onde estou até o fim da transição, enquanto isso eu faço um caixa para alterar a minha operação para um outro determinado local após a transição. Também é estratégico, isso a gente precisa avaliar. Ou se desde já não me compensa mais, porque o meu benefício já vai ser extinto logo, então eu já quero estar perto do meu consumidor final ou do meu fornecedor, e vai desde já buscar alterar a operação da empresa. Então, essa é um ponto a ser refletido, né? Levar em consideração, sim, a localização da empresa, ela se dá em razão de algum benefício fiscal. Porque se for esse o caso, precisa ser avaliado se compensa continuar a operação nessa localidade ou se altera. Porque esse benefício fiscal, com a reforma tributária, ele deixa de existir a partir, né? Com a reforma, os municípios e estados estão proibidos, é vedada a concessão de benefício fiscal, com exceção daquilo que já está previsto na Constituição Federal. Então, a gente não vai ver mais aquelas ofertas, te isento 10 anos de IPTU se você estabelecer sua empresa aqui no meu município. Isso não vai acontecer mais, porque a reforma tributária, ela vedou essa possibilidade, tá? E daí, caminhando aqui também para o final, né, do nosso bate-papo, das nossas atualizações, desses insights que eu tenho certeza que vocês já estão amadurecendo isso e vão continuar trabalhando ao longo do ano, né? A gente entra nesse terceiro bloco, que seria a parte operacional, e daí não é nem tanto jurídico, mas eu trouxe aqui para vocês para ficar esse insight, para vocês refletirem e também conversar com o TI de vocês, com a solução fiscal de vocês, né? Que é a questão do ERP e faturamento, classificação fiscal, supply chain, procurement, que é o faturamento e o supply, né? Hoje, a gente sabe que se a empresa não estiver com o ERP dela parametrizado, infelizmente, com a reforma tributária, ela não vai conseguir atuar. Veja, a gente não está falando de uma simples parametrização. Nós estamos falando de um sistema que consiga trabalhar tanto o sistema antigo, que é o que a gente vive hoje, quanto o sistema novo. Porque a transição não é que entra um, sai o outro. Não, esses dois sistemas, eles vão conviver até 2032. Então, você vai entregar a obrigação acessória do antigo e a obrigação acessória do novo. Então, esse sistema, ele tem que estar parametrizado e ele tem que te entregar esse suporte. Senão, como que você vai fazer isso na mão? Não tem como. Então, você depende de um bom sistema, né? Por isso que é importante, desde já, se vocês já não parametrizaram, precisa parametrizar o sistema, né? Correr atrás do TI, da solução fiscal que vocês utilizam e ajustar isso. Porque, olha, até dezembro de 2025, nós tínhamos a seguinte realidade. As empresas que emitem nota, se a nota não saísse com os campos de IBS e CBS, a partir de 1 de janeiro de 2026, elas seriam
rejeitadas pela Cefaz, né? Seriam rejeitadas pelo fisco. Então, a gente já tinha um problema, que ia travar sua operação se sua nota fiscal não saísse com o IBS e CBS, os campos lá. Então, já ia começar o ano com um monte de empresa com caminhão na empresa e não pode sair esse caminhão porque a nota fiscal não estava ajustada, ela não estava sendo aceita porque não estava parametrizado o sistema. Além disso, se não fizesse a inserção das alíquotas testes certa, né, a empresa corria o risco de ser punida e ter que pagar IBS e CBS na sua integralidade. Então, nós tínhamos dois grandes problemas, né? A questão da parametrização do sistema, de você ter a sua nota rejeitada e ainda ter que pagar, além dos tributos que você paga hoje, os novos tributos na integralidade, porque daí você não estaria mais dentro da alíquota teste. Obviamente, chegou no final do ano, isso foi prorrogado, porque a própria Receita Federal, os próprios estados ainda não estavam com as normativas todas redondas para fazer valer isso, e também porque muitas empresas também não estavam parametrizadas. Então, nessa convergência de interesses, decidiu-se postergar essas penalidades. Então, hoje, as notas fiscais, elas não são rejeitadas pelo fisco, pelo fato de não ter o campo do IBS e CBS, e também, por enquanto, não está se aplicando multa por não constar, né, as alíquotas corretas. Porém, não dá para a gente ficar amparado só nisso, postergou, porque o que já está na Constituição é que precisa constar esses campos na nota fiscal, né, nas legislações, e que precisa incluir essas alíquotas de teste. Então, é importante, desde já, correr atrás disso, porque está postergado mais uma hora, essas penalidades vão retornar. E agora é a hora que a empresa tem de fazer teste, de errar, de consertar, de ver o que não está dando certo, de ver o que precisa ajustar, tá? Então, ó, a gente está falando aqui de novos layouts de nota fiscal, da nota fiscal, tanto dos produtos quanto dos serviços, notas de débito e crédito, que daí a gente até pode conversar numa próxima jornada jurídica, trazer alguém que a gente pode ver para o Givaldo, se ele não conversa um pouco sobre essa questão das notas de débito e crédito, que entra mais na parte operacional. Um outro ponto muito importante, o CNPJ alfanumérico, né? A partir de junho de 2026, todas as empresas que forem abertas, elas terão o CNPJ alfanumérico, então mistura número e letra. Não altera o CNPJ das empresas que já existem, vai continuar a numeração. Mas as que forem abertas a partir de junho, vai ser esse CNPJ alfanumérico. Então, o seu ERP também precisa estar parametrizado para conseguir fazer a leitura desse campo. Porque agora não vai só ser número, vão ter números e letras, né? Então, esse é um ponto que, julho de 2026, não junho. Então, esse é um ponto que também precisa estar parametrizado, porque o cliente de vocês pode ser uma empresa nova que tem o CNPJ alfanumérico. E daí, para você emitir a nota fiscal, o seu sistema precisa fazer a leitura desse tipo de dado. Aqui está o ato conjunto dos documentos que, aliás, dessa questão que foi prorrogada, né? Das penalidades, da rejeição da nota fiscal, das multas. Então, é esse ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor de número 1 de 2025. Vale a pena a leitura. É um ato bem curto e nele consta as seguintes informações. Quais documentos fiscais eletrônicos atuais que continuam válidos a partir de janeiro de 2026? Quais são os novos documentos fiscais que serão exigidos com a reforma tributária e se eles já serão exigidos a partir de janeiro ou não? A maioria não, porque não saiu regulamentação para isso.
Não haverá penalidades ou multas pelo não preenchimento dos campos de IBS e CBS até a publicação dos regulamentos oficiais, que ainda não saíram esses regulamentos oficiais, nós estamos acompanhando. E, cumpridas as obrigações acessórias, o recolhimento do IBS e CBS estará dispensado em 2026. Então, isso que é importante vocês compreenderem, né? O que foi postergado? A rejeição da nota fiscal e a aplicação das multas. O recolhimento, você colocar lá o valor, o percentual das alíquotas testes, esse permanece. Porque se não estiver adequado, não estiver de acordo com a lei, qual que é o risco? A sua empresa tem que fazer o recolhimento do IBS, CBS integral já em 2026, o que é um impacto muito grande para a empresa, porque já tem a carga tributária, ela não está levando em consideração pagar mais esses tributos novos, né? Porque hoje essas alíquotas testes, elas são meramente simbólicas. Então, deixar aqui esse checklist, né, do que a gente conversou, essa nova tabela fiscal, regras de crédito, classificação, integração financeira, que é conectar o RP ao módulo fiscal financeiro, a parametrizar por local de consumo. Então, tudo isso são atitudes, medidas que a empresa precisa tomar já, né? Não pode esperar 2027. Então, concluindo aqui essa nossa conversa, essa questão do ERP ela é muito importante, porque, veja, aquilo que eu falei, é a atuação simultânea desses dois sistemas. Não é que vai sair um e entrar outro, não. Você vai trabalhar com anos, né? De 2026 até 2032. São muitos anos convivendo com dois sistemas. E isso pode gerar um custo oculto significativo quando a gente fala de sistemas, tá? Manter infraestrutura, equipes capacitadas, sistemas atualizados para dois mundos distintos ao mesmo tempo, né? Então, é isso, é planejar para não correr o risco de ver a margem corroída pelo custo administrativo, porque provavelmente você vai ter um impacto, sim, né, para parametrizar o seu sistema, ou se você hoje tem um sistema que não te atende, você precisa contratar um novo sistema, você vai ter que se organizar para isso. E também, principalmente, né, a nossa formação enquanto operadores nesses dois novos sistemas. A gente vai precisar de estar em constante atualização, fazendo cursos, acompanhando as notas técnicas. Então, a gente precisa estar capacitado, a empresa precisa dar esse suporte também para os seus colaboradores, né? E isso pode trazer um custo que precisa estar já embutido ali no dia a dia da empresa. Essa questão da capacitação é de extrema importância, gente. Não dá para a gente ignorar a reforma tributária, né? A gente precisa urgentemente estar a par do que está acontecendo e acompanhar diariamente, porque as mudanças podem vir diariamente. E se a gente perde ali 1, 2 meses, a gente perdeu um grande avanço da reforma. Então, acredito que era isso que a gente tinha para conversar de atualizações, de fazer um remember aí da reforma tributária para hoje, e a gente continua na jornada jurídica trazendo as próximas atualizações, né, que ocorrerem com relação à reforma tributária. E daí agora fiquem à vontade para a gente conversar, para vocês compartilharem aquilo que vocês já estão vivendo, aquilo que vocês já estão vendo, né, com relação a essas mudanças. E também fiquem à vontade depois para fazer as perguntas conforme forem surgindo, né, Juliane? Porque é isso. São tantas possibilidades que a gente precisa de um tempo para refletir, né? Que quais são os pontos da reforma para o setor financeiro da empresa deve estar com maior atenção diante das demandas mais urgentes
da reforma, né, que ela é do setor financeiro, e percebe pontos de atenção que muitos fornecedores estão pedindo adiantamentos, aproveitando que o governo postergou, e estão esperando que postergue novamente, se tem a expectativa de postergar. Adiantamentos, Thaís, você disse com relação a pedidos, estão adiantando os pedidos? Só para ficar mais claro. Adiantamentos sem nota fiscal. Primeiro, com relação à postergação, tá? É sempre melhor a empresa trabalhar com a possibilidade de não postergar, porque a gente nunca tem certeza se postergará ou não. Por exemplo, essa questão da postergação, da rejeição, ela foi bem no final do ano, né? Como que a gente pensou, se ela não acontece, a empresa ela ficou postergando, assim, as tomadas de medidas, esperando que o fisco postergasse, se não viesse, ela estaria no prejuízo. Então, é melhor que a empresa sempre conte com a não postergação, para o bem dela, para que não haja nenhum prejuízo. Pode acontecer das regulamentações não terem saído a tempo e postergue novamente? Pode, mas isso ninguém vai conseguir te dar essa certeza, tá? Nem eu, nem ninguém, porque essas postergações saem muito em cima da hora e são informações internas, né? Então, não tem como a gente saber de antemão. Eu trabalharia com a possibilidade de não ter mais postergação, tá? Adiantamento sem nota fiscal. É que com a reforma tributária, a questão dos fornecedores, né? A gente vê o impacto ali, a questão deles serem simples ou não, tá? Simples, nacional ou não, porque isso vai ter interferência no seu crédito. E as empresas, com a reforma, como tudo vai dar crédito, tudo que tiver vinculado à atividade operacional da empresa, o que hoje não acontece, esse crédito vai depender do pagamento do tributo pelo fornecedor, né, da emissão da nota fiscal. Então, com a reforma, praticamente todas as empresas vão pedir nota fiscal de tudo aquilo que elas estão adquirindo como fornecedor, porque o crédito delas vai depender disso. Então, pode ser que seja essa uma medida do fornecedor, talvez fazer um caixa, né? Porque vai ser difícil para ele passar essa transição, então ele está fazendo esses adiantamentos. Pode ser algo nesse sentido, mas a realidade da reforma é não ter operações, não ocorrer operações sem nota fiscal. E o fornecedor que não se adequa, seja em termos de regime tributário, por exemplo, né? Seja nessa estruturação, ele, infelizmente, pode vir a ser trocado por um outro fornecedor que transmita um crédito integral, que tenha maiores estruturas, que esteja preparado para a emissão das notas fiscais e tudo mais. Então, penso que seja nesse sentido, tá? Mas a gente posso também dar uma refletida. Vou até, Juliana, se você conseguir me mandar, por favor, essa pergunta depois, eu vou procurar mais informações e a gente volta a se falar, viu, Thaís? E a Gislaine, a questão das multas, né, por nota emitida errada. Seria, por exemplo, imagina, Thaís, se errar no endereço, se você... Por exemplo, se você tiver que cancelar a nota fiscal e fazer uma nova, seja por conta de um endereço, sim, vai ter a multa. Né? Então, a questão é o cancelamento da nota fiscal, independentemente do motivo do cancelamento. Né? Já vai ter a multa. Por isso que é muito importante que os cadastros dos clientes e dos fornecedores, no geral, né, estejam atualizados, principalmente dos clientes. Então, fazer esse processo, esse cuidado, né, de atualização desses dados, para não ter que, no futuro, ter que cancelar a nota fiscal, o documento fiscal, porque esses dados estavam desatualizados.
porque vai ter o risco, sim, de incidir a multa nesse caso. Mas teria alguma dica final, doutora Letícia, né, para o momento? Olha, Juliana, eu acho que, se for assim, vamos pensar numa empresa que já está com tudo mais planejado, que já está a par da reforma, que já correu atrás ali da revisão do contrato, dos ERPs. Para essas empresas, é continuar acompanhando diariamente as alterações da reforma, porque essas alterações podem alterar, meio redundante, né? Mas aquilo que já estava consolidado. Então, essa atenção é muito importante. Agora, para as empresas que ainda não pensaram na reforma tributária, eu sugeriria que comece o quanto antes, porque é urgente esse assunto, né? E que foque principalmente na questão da parametrização do sistema, do ERP, na revisão dos contratos, na atualização, né, dos cadastros, das classificações, mas nessa parte operacional, né, que é o colchão que você precisa ali fazer para estar preparado para a transição. Então, acho que a dica seria esses dois cenários, para quem já está caminhando, para quem está começando a caminhar agora, e que pôr na cabeça que a reforma tributária é a realidade. Não vai ter volta atrás, a gente vai entrar, então, na reforma. Então, a gente precisa estar com a nossa empresa preparada. É arrumar a casa antes de entrar na transição. Acho que essa é a ideia.